boa tarde. Estamos começando ao vivo mais um Hora do Esporte aqui na TV Câmara de São José dos Campos, no canal 12.3 da TV aberta e também nos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Também estamos na internet, no YouTube, no @TV Câmara SJC e também no site câmarasjc.sp.gov.br. E se você perdeu o programa passado, está estranhando um pouco a minha carinha aqui no comando do Hora do Esporte, é que durante todo esse mês de novembro, eu, Bruno Castilho, vou trazer as informações do que de melhor acontece no esporte aqui da cidade, enquanto o nosso Vieira Júnior curte as suas merecidas férias. E nesse período também, quem vai estar comigo, vai ser um prazer inenarrável, aliás, estar com ele aqui, o nosso repórter Paulo Ricardo, nosso repórter e produtor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno Castilho. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Hora do Esporte. É um prazer indescritível estar na sua companhia e na companhia de todos que nos acompanham em casa, Bruno. Ele faz o merchan dele. Além do Paulo também, quem vai estar comigo aqui no programa de hoje é o nosso querido Luiz Fernando, que está de volta depois de se recuperar da Covid. Estava com um probleminha de saúde, mas está de volta aqui, Luiz. Vou tentar fazer o soquinho igual... Aí, eu ainda pego o jeito igual o Vieira Júnior para dar o soquinho com o Luiz, levando as informações do esporte para a comunidade surda de São José dos Campos. E hoje a gente vai começar o programa falando sobre o São José, a Águia do Vale, que está se preparando para o calendário cheio de 2024. E sobre esse assunto, sobre a Águia do Vale, as contratações, enfim, a montagem do elenco para o ano que vem, a gente vai conversar com o Edmar Costa, que é gerente de futebol do clube. Ele está aqui no estúdio. Edmar, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. A gente vai falar muito sobre o São José. A gente vai começar até falando sobre a nova contratação do São José. A gente vai colocar aqui na tela, que é o zagueiro Lázaro, que chegou aqui, já chegou no no começo da semana, aliás. Foi confirmado pelo São José ontem nas redes sociais. É o zagueiro de 1,91 m, tem 33 anos, você está vendo as fotos do Lázaro aí. Ele que é formado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Seu último clube foi o Botafogo da Paraíba. Ele que também tem passagens pelo Boa Esporte, Bragantino, CRB, Operário do Paraná, Brasil de Pelotas, além de passagens pela Holanda, Malásia e Arábia Saudita, ou seja... Ufa, é um currículo extenso aí para uma Série A2 até que o São José vai jogar, né? Olha, com certeza o Lázaro foi um atleta que nós buscamos realmente, como todo o trabalho que a gente está tendo de mercado, né? A gente está construindo a mais de uma mão, eu, o Ricardo, o Juninho, o Francis, o Renê, que é o nosso analista de mercado, está nos auxiliando nisso aí também, trazendo as oportunidades para a gente. E foi o caso do Lázaro, que já vinha trabalhado, a gente já tinha visto... Eu já tinha visto o Lázaro jogar no Bragantino, já tinha trabalhado com o Juninho no Bragantino. E aí apareceu a oportunidade, a gente tirou algumas informações. Foi muito bem no Botafogo, apesar de ter jogado pouco lá, mas o pessoal fala muito bem dele lá e conseguimos trazê-lo para realmente reforçar a Águia aqui nesse ano. Esse perfil do Lázaro, né, que tem experiência fora do país, até experiência de Série B, Série C, enfim, é mais ou menos o perfil que o São José está buscando, já mirando a Série A2, que vai ser, como a gente conversava aqui em off, vai ser uma Série A2 muito difícil, né? E talvez até também já para a Série D, pensando na Série D? Sim, o contrato do Lázaro ele já vem realmente para a Série D, ele faz o Paulista e a sequência da Série D. O perfil de jogador que nós vamos buscar é exatamente esse, cara. São jogadores com experiência, não quer dizer idade isso, pode ser que eu tenha um jogador de 27, 28 anos que de repente já rodou bastante, talvez a busca por ele, ou até mesmo realmente um jogador um pouquinho mais velho, mas um jogador que já conheça São Paulo, que já tenha disputado alguma divisão aqui em São Paulo, a gente dá um pouquinho de preferência e que tenha experiência de repente nacional também, entendeu? Esse é o perfil que nós estamos buscando no jogador. A gente tem uma artezinha aqui com os jogadores que até a gente usou no programa passado. Então, esses são os jogadores que já... a linha, né? Os jogadores, o escopo aqui do São José, do time do São José, são os goleiros Ariel e Pablo. Os laterais, Heitor Roca, o Rafael Verrone, o Denis. Os zagueiros, Caio César, Matheus Abreu, Léo Gobo. Eu gosto de chamar de Léo Turbo, mas enfim, o Léo Turbo. Muda para Léo Turbo, volta para Léo Turbo. Deixa o Léo Gobo para trás. E agora também o Lázaro. Os volantes, Gustavo Nicola, Jefferson Lima e Vinícius Barba. O meia, Nicolas, por enquanto é só o Nicolas, que ficou, né, o remanescente. Atacantes, Matheus Serafim e Rafael Tanque. Matheus Serafim
tá confirmado. Tem contrato ativo com a gente. E o técnico Ricardo Costa, toda a comissão técnica que ficou desse ano de 2003 vai ficar para o ano de 2004. Aí a gente tem uma outra tabelinha também dos que estão em haver, né? Então, primeiro, esses dois aqui a gente colocou em definidos ou negociando. O atacante, o Denner, fica ou não fica para 2024? Fica. O Denner fica, né, nessa listagem que você está me colocando. Apenas o Luiz Augusto, que ainda a gente não definiu. Estamos em conversa, a questão financeira ainda que pesa. Mas tanto o Léo Pereira, o Denner e o João Gabriel, eles já renovaram com a gente, já estão treinando e já vão fazer parte do elenco da A2 para a sequência. É uma notícia importante aí para a torcida do São José, o Denner e o João Gabriel, o atacante e meia, e também o Léo Pereira, o lateral, estão confirmados para 2024 com um contrato renovado. Então, são mais 3 aí, mais 4, né, com o Lázaro para o ano de 2024, mais 4 novidades aí, Paulo. Você pode fazer uma pergunta aí pro Edmar. Boa tarde, Edmar. Um prazer você estar aqui. O São José fez boas campanhas, né? Nessa temporada, Copa Paulista, no acesso da Série A3. Eu imagino que voltando ao cenário nacional agora, estando no Paulista 2, muita gente está procurando o São José para tentar colocar jogador também, né? Seu telefone eu acho que não para de tocar neste momento aí. Como que está sendo, inclusive, esse processo do seu telefone tocando e o planejamento que vocês estão tendo para poder tomar cuidado com essas especulações para trazer os jogadores? Boa tarde, Paulo. Prazer realmente estar podendo bater esse papo aqui com vocês. Eu acho que o São José ficou em evidência, né? Eu acho que o São José hoje, depois das campanhas que fez, tanto na Série A3 quanto na Copa Paulista, o time de São José, pela estrutura, por tudo aquilo que representou, tudo que se fala de São José hoje, ele vira isso daí, ele vira o perfil das pessoas, dos empresários procurando, dos atletas procurando, e não está diferente disso, Como você disse, não só o meu, como o do Bruno, do Ricardo, do Francis, o telefone não para, a cada dia tem pelo menos 20 jogadores, a gente se reúne diariamente para falar sobre o jogador, para ver material, para trocar ideias, para que a gente realmente possa trazer o que melhor disponível está para o São José. É óbvio que tem alguns atletas que nós estamos tentando atacar no mercado superior, não é fácil, não são negociações fáceis, mas é isso, esse é o objetivo. Nós não podemos fazer menos do que nós fizemos esse ano no São José o ano que vem, até mesmo pelas competições que vamos disputar. O nosso objetivo desde o início das conversas são esses, subir para a Série A1 do Paulista e subir para a Série C. Então, esse trabalho é importantíssimo para buscar esse jogador que realmente tem essa característica, seja jogador já vitorioso, para subir o nível mesmo de São José. Justamente, Edmar, em cima desse ponto ainda, né? Dentro das especulações aparecem nomes fortes que a torcida mesmo começa dentro da rede social a ficar ali toda animada, né? Um deles é, por exemplo, o centroavante experiente, que é o Bruno Gomes, chamado aí de general, foi o artilheiro da última 2. Esse nome realmente... Bruno Moraes, exatamente. Bruno Moraes. Desculpa aí a correção. Bruno Moraes, ele artilheiro da 2, é um nome que realmente está no radar de vocês? O Bruno, pela A2 que ele fez, eu acho que todo clube de A2 que pensa subir, procurou o Bruno. Eu conversei com o empresário dele, não é uma negociação fácil, ele está pedindo valores que eu acho que até para pesam, até para a gente vai monitorando o mercado. Nesse primeiro momento é muito difícil a vinda dele, até mesmo porque essa questão de equalizar financeiramente não é o que os times de A2 têm condição de pagar, o que ele está pedindo. Pode ser que ali na frente ele entre na realidade ou não, pode ser que ele feche em uma outra situação, mas a gente está monitorando, foi um jogador que a gente realmente conversou. Eu ouvi dizer também que a Portuguesa Santista também estaria tentando, é a principal disputa com o São José, a Portuguesa Santista, talvez, nesse momento com o Bruno? O próprio Figueirense tem interesse que ele continue, enfim, pelo menos essas são as palavras do representante dele, entendeu? Portuguesa Santista realmente vai montar um bom time e talvez tenha realmente ido atrás dele. Mas muitas das coisas são especulações. Em outro dia, até assistindo um programa de internet, eu estava em casa e o Bruno estava na casa dele e no outro dia a gente se encontrou. O Paulo Roberto, o treinador do 15 de Piracicaba, falou que nós tínhamos feito a oferta por um centroavante. Falei, bom, não fui eu. Fui falar com o Bruno. Falei, não, foi você. Falei, então, muitas das coisas são isso, são meramente especulatórias. Às vezes o próprio empresário coloca que para tentar dar uma valorizada, mas não sei se procurou a Portuguesa ou não, Bruno. Mas é um nome realmente que interessaria se equalizar dentro do que a A2 consegue pagar. Bruno Moraes, que assim como eu, é Bruno Eduardo. Nome de jogador caro. Então a gente vai para o nosso primeiro intervalo, rapidinho a gente volta, menos de um minuto, até mais.
voltamos com mais um bloco aqui do Hora do Esporte. Continuamos falando sobre o São José com o Edmar Costa, gerente de futebol da Águia do Vale. Edmar, para vocês, né, vocês já têm aí uma linha, né, um elenco já praticamente formado. Se o campeonato começasse hoje, o São José já tinha um time para colocar em campo, mas ainda faltam algumas peças, né? O que vocês querem, o que vocês estão no mercado à procura, enfim, o que falta para vocês para completar realmente esse elenco? Olha, como você disse, né, a gente já tem uma base sólida, uma base que a gente entende já como uma base competitiva para iniciar a 2, mas nós estamos buscando as posições carentes que nós temos no time. É um goleiro, é um volante, pela perda que nós tivemos do Pedro Favela, nós precisamos trazer mais um meia, atacante de beirada e mais um centroavante, pelo menos, para o clube. Então, a gente está nessa busca para realmente acabar de a montagem desse elenco, sem pressa. Nós começamos, talvez, nas primeiras equipes a começar a pré-temporada, acho que nós e Comercial, que eu sei que começou também na segunda-feira. Bom tempo de preparação, então essa busca ela é gradativa, não tem desespero e realmente sabendo o que nós estamos buscando, quais as características dentro para a gente acabar de formatação desse elenco. Desse elenco, né, vocês já estão montando para 2, mas também já pensando na Série D, né, no futuro, enfim. Como é que está também é um chamariz também a mais, né, para ter uma Série D no ano, enfim. Como é que vocês trabalham o elenco também já montando, pensando na série D, que vai ser também extensa, né? Vai ser um ano, a gente até brincou, um ano realmente, vai ser extremamente curto o campeonato estadual e um campeonato nacional longo. E com tempo de preparação entre um e outro, se Deus quiser, curto, porque acaba dia 14 de abril a 2 e o campeonato da Série D começa dia 21. Então você tem uma semana para já começar o jogo, se Deus quiser nós vamos estar na final, acabou a final, uma semana já começa um novo campeonato. Então é isso, alguns jogadores nós trouxemos ainda para observar, até alguns do elenco que nós mantivemos da Copa Paulista para a Série A2, para observar um pouco mais, para dar continuidade ou não na Série D. Alguns, por exemplo, como o Lázaro, a gente já trouxe com o calendário cheio, a gente já entende que é um jogador para vir disputar o ano todo com a gente. Beleza, Paulo? Bom, e justamente, né, o São José vai disputar 2 competições que são fortíssimas, a 2 e também a Série D. Aí entra a parte da folha de orçamento do time, capacidade de investimento. Qual conversa que vocês tiveram com a SAF, né? Realmente o orçamento do São José está dentro do que vocês precisam para montar um elenco bom? Cara, eu digo assim, a maneira com que a gente conversa com o pessoal da SAF, para o Edmar Rogério, gerente, ele é tranquilo, porque a gente constrói. Se você me perguntar qual é a folha do São José, eu não sei te dizer que eu vou ter. Mas a gente traz caso a caso, apresenta o jogador, característica, é óbvio que o Bruno e o Oscar vão também, vão tirar informações e a gente vai construindo junto. Né? Comissão técnica e diretoria, a construção é unificada. Pô, Edmar, olha, esse jogador realmente a gente acha que não vale o que eles estão pedindo, vamos tentar negociar, a gente vai para essa briga, não, tá dentro do que realmente o mercado está dizendo e a gente acaba fechando. Então é uma construção interessante. Digo isso porque eles fazem parte do dia a dia, a gente tem conversas diárias sobre futebol, diárias sobre jogadores e a construção dessa folha é feita dessa maneira. Perfeito, e justamente em cima dessa questão ainda de planejamento, né? Na Série A3 e na Copa Paulista, vocês pegaram planejamentos ali que já estavam até em andamento, né? Na Copa Paulista, vocês aproveitaram os jogadores da Série A3 que vocês trouxeram ao longo do campeonato. Agora não. Agora é um planejamento que você e o Ricardo vão conseguir trabalhar do zero. Isso também pode fazer a diferença para o ano do São José? Eu acho assim, a A3 realmente, como você disse, a gente chegou, o carro estava andando já e a gente conseguiu trazer eventuais, pontuais contratações para a Copa Paulista aí não. Aí a gente já começou realmente, aí já foram jogadores que nós indicamos, óbvio, vamos contar com esse, ninguém tinha contrato para a Copa Paulista, eram todos contratos que se encerravam ao fim da A3. Quem permaneceu realmente foi um pedido nosso. E aí a construção. E da mesma maneira agora, a partir de agora, a construção do time da 2 e da Série D, realmente já com a intervenção minha, do Ricardo e do restante da comissão. Existe alguma conversa para o segundo semestre de também disputar a Copa Paulista em paralelo à Série D, ou ainda é muito cedo para falar isso? Ou... Não, é uma ideia que tem que amadurecer. Se vamos, como vamos? Olha, vamos usar o pessoal da base, não, vamos montar 2 equipes. Eu acho que é uma construção. Eu não entendo como uma ideia ruim. A gente já teve um primeiro papo com o Bruno nesse sentido. Achamos interessante, agora temos que elaborar um pouquinho melhor. Como?
se vamos realmente, como vai ser isso? Qual a melhor maneira para não onerar muito? Porque a gente já sabe que a Série D é um campeonato que você tem pouca receita, a receita dela é baixa e você tem que fazer um investimento muito alto pensando no acesso. E as viagens são longas também, né? Você tem uma parte que é custeada pela CBF, mas são 28, e só que você nunca vai com 28, você sempre vai com 35, 36 pessoas. Esse excedente é custeado pelo clube, então acaba ficando um campeonato muito caro, né? Você começa regionalizado, mas a regionalização é São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, de repente Paraná. Então ela começa um pouco regionalizada e depois ela abre o Brasil, né? Então tem que realmente pensar direito para que realmente você não fuja do objetivo e da receita que você tem. Hoje, o ideal para vocês trabalharem no elenco é de mais ou menos quantos jogadores, para ter no elenco uma base boa, assim? Na verdade, São Paulo, o Campeonato Paulista, independente da divisão, você tem só 26 atletas inscritos como lista A. Aí você aproveita mais 4, 5, 6, eu acho que é um bom número, 32, 30 jogadores, eu acho um número bom para ser trabalhado. Uhum. E para você, ainda não saiu a tabela da Série D, né? Mas o que você já, né, a gente já até, eu e o Vieira, a gente tentou fazer uma tabela aqui, mais ou menos, tentar adivinhar, fazer um exercício de adivinhação. Como é que você vê essa tabela? Talvez fique mais São Paulo, né? Porque tem a Inter de Limeira, enfim. Como é que você vê essa tabela também, da possível tabela da Série D? A gente tentou fazer um trabalhinho, mas é bem isso aí de adivinhação mesmo. Porque o ano passado, por exemplo, São Paulo dividiu, né? Uhum. São Paulo não ficou os 4 clubes na mesma chave. Até acho que deva acontecer novamente. Então aí, pela nossa localização da cidade de São José, eu acredito que os times do Rio devam ficar por aqui. Você pode beliscar um sul de Minas aqui também, que não é longe. Aí você pode esticar um pouco mais, Espírito Santo. Eu acho que não deve fugir disso. Eu acho que os demais times da capital devem pegar um pessoal um pouquinho mais do sul. E eu acredito nisso. Eu acho que a gente, de repente, pega aqui Rio, um pouco de Minas, de repente Espírito Santo. Acho que é uma previsão, né? A gente não, como você disse, não tem ainda um trabalho de adivinhação. Uma perguntinha, Paulo. Perfeito. Só para a gente poder finalizar, então, como você comentou, o São José, agora pensando já nessa 3, né, que é o primeiro campeonato, na Série 2, que é o primeiro campeonato de vocês, já começou a pré-temporada e dentro dessa pré-temporada, vários clubes também já anunciaram aqueles pacotões de reforços, né? Vocês têm previsão de, nessa semana, fazer alguns anúncios também, até para a torcida poder se planejar? O que eu acho é o seguinte, os demais clubes, por que eles fazem isso? Porque eles não têm uma base. Pode ver que a Ferroviária não fez igual os demais. Eles também já têm uma base montada, um time que acabou de subir da Série D para a Série C. Então vai ser contratações pontuais. Eu posso ser que a semana que vem eu apresente 2, pode ser que eu não apresente nenhum. Vai realmente no decorrer das negociações, conforme a gente for fechando, esses jogadores vão ser apresentados. A gente, como a gente disse desde o início, aí a gente já tem uma base. Então, realmente, não adianta a gente ter pressa e trazer qualquer jogador. Realmente, a gente quer trazer o que tem de melhor disponível para o São José aí, para realmente reforçar. E, então, não vamos ter pressa, não tem como colocar uma data, vai ser amanhã, vai ser depois, eu não sei. Pode ser que eu tenha 3, 4 jogadores na segunda, mas ainda no decorrer da semana essas negociações continuam. E o Ricardo tá bem em casa depois da cirurgia, mas tá querendo trabalhar, não? O homem é workaholic, né? Que dizem, o homem não aguenta. Ele realmente passou por uma intervençãozinha, mas se Deus quiser, semana que vem já tá aqui conosco. Ricardo passou por uma cirurgia de hérnia. A gente, aqui eu e o Paulo, a gente quer desejar aí prontas melhoras para o Ricardo, que é um cara muito competente, também muito gente boa. E está convidado também aqui, quando começar o campeonato, a estar aqui com a gente, falando mais sobre o São José, sobre os campeonatos que o São José vai disputar. E eu quero agradecer você o seu tempo, né? Sua visita aqui no nosso estúdio, também estender o convite para sua volta aqui em breve. Eu que agradeço o espaço, é que eu sempre falo, falar do São José para a gente não é trabalho. A gente gosta, realmente a gente tem um carinho muito grande pela cidade, pelo time, e fico à disposição. Sempre que precisar da gente está disponível para vir. Bacana. E a gente vai agora para o nosso segundo intervalo. Então, rapidinho a gente volta, é menos de 1 minuto. Não saia daí que já voltamos. Voltamos com o último bloco do Hora do Esporte, agora falando de vôlei.
porque o time do vôlei de São José tem uma parada duríssima antes da Superliga começar. Um desafio que vale até título. Isso porque os gigantes do Vale enfrentam o Cruzeiro na final da Supercopa Brasileira 2023. Essa finalíssima será em jogo único, que acontece amanhã em Belo Horizonte. Mas antes do São José ir para a capital mineira, o nosso Paulinho Jaguatirica, o Paulo Ricardo, esteve no último treino e traz todos os detalhes da preparação do time para essa partida. Dá o play, Matheus. O vôlei São José está na reta final de preparação para a final da Supercopa Brasileira contra a equipe do Cruzeiro. O jogo será disputado amanhã em Belo Horizonte. O time joseense conquistou o direito a jogar a decisão após chegar na finalíssima da Copa do Brasil na temporada passada, quando foi derrotado pelos mineiros, que também são os atuais campeões da Superliga. Mas os gigantes do Vale esperam deixar o favoritismo fora das quadras para surpreender a equipe mineira. A tranquilidade, né, saber quando eles estão muito bem, né, e também a tranquilidade e a vontade naquele momento que a gente tem a bola de ser agressivo o suficiente para causar estrago lá. A Raposa das Quadras é pentacampeã da Supercopa e vai em busca da 6ª conquista. Já o São José tenta garantir o primeiro título nacional da sua história. Para o confronto, os joseenses vão ter o elenco completo, após o retorno da seleção brasileira do levantador Brasília e o oposto Felipe Roque, medalhistas de ouro com a amarelinha nos Jogos Pan-Americanos do Chile. E eles esperam utilizar essa energia positiva para contagiar o grupo. Contagiar todo mundo aí com essa conquista. Que quinta-feira é uma disputa difícil, uma decisão, mas é chance de título, de medalha, começar a temporada já com título é muito importante aí para as ambições de toda a equipe. No histórico do confronto são 9 jogos e 9 vitórias dos cruzeirenses. E uma final de jogo único, o São José quer quebrar esse tabu para ser campeão. E para isso acontecer, a estratégia do time durante a partida passa em conseguir defender e neutralizar os saques do adversário. Sim, a gente tem que estar muito tranquilo e saber a hora certa de agredi-los, né? A gente sabe do poder de saque deles, né? A gente tem que saber a hora de segurar essa força deles, mas também a gente vai agredir. Então, assim, usar esse equilíbrio durante a partida. Porque o potencial de saque deles é muito grande. Acho que a gente tem que ter cabeça boa para aguentar a pressão o jogo inteiro. Eles metralham mesmo, eles metralham qualquer time, é mundial de clubes, todo mundo sente. Mas a gente tem treinado bastante. Estamos pensando em melhorar a nossa linha de passe. E é isso, ter cabeça boa para segurar a pancada e conseguir jogar contra eles. Para a sequência da temporada, o São José espera utilizar a final da Supercopa para apagar o gosto amargo da eliminação no Campeonato Paulista e chegarem mais confiantes para a disputa da Superliga, com estreia marcada para o dia 13 de novembro. A Superliga é um campeonato mais importante nosso aqui. E o início vai ser muito importante, é um início muito complicado, os 6 primeiros jogos, 5 jogos muito difíceis, então assim, a gente tem que estar muito atento a esse começo aí, para dar um salto de qualidade e trazer esses pontos para nós. Um título ali significa muito para o projeto, para a cidade, vai ser o primeiro título no âmbito nacional do voleibol na cidade, então dá um gás, dá uma motivação extra aí para a decorrência da Superliga. Tá aí a matéria do Paulo com as imagens do Fábio Negrão e a edição da Bete Claro. Paulo, é um jogo difícil, é um jogo na casa do adversário, porém tem que jogar e vai que, né? Vai que o São José consegue a vitória e trazer o título para São José. Com certeza, Bruno. Mas antes, só explicando para o pessoal de casa por que é Paulo Jaguatirica, é porque eu adoro um samba, né? E geralmente eu coloco uma camisa de oncinha e quando eu coloco a camisa de oncinha, ninguém me segura. Assim como o time do vôlei também, do São José, porque a gente sabe que o time do vôlei do São José fez um investimento muito forte com a vinda da CIMED para cá e a expectativa com o elenco que foi montado é que eles briguem por título. No Paulista, caiu nas semifinais, não era o objetivo do time era chegar
chegar até a final da competição. E agora, contra o Cruzeiro, pode ser o primeiro título da história do São José Vôlei, né? Então, marcaria aí no cenário, entraria realmente para uma galeria importante contra uma equipe que é o Cruzeiro, que foi montada para poder disputar o Mundial de Clubes, foi montada para ganhar a Superliga. Então, o favoritismo está do lado do Cruzeiro, mas os jogadores do São José têm um bom elenco e têm a vontade de vencer, tem que entrar em quadro e dar o melhor, Bruno. Então anote aí na agenda, Cruzeiro e São José Vôlei. O jogo vai acontecer amanhã às 9h30 da manhã, às 9h30 da noite, aliás, na Arena Hall em BH. É um jogo difícil, mas o São José tem que tentar, né? Quebrar essa invencibilidade do Cruzeiro aí. É um jogo, como diz o Ricardo, né? É um jogo difícil, mas quem sabe, né? Consegue um jogo só, é apenas um jogo que vale título. Quem sabe consegue o título, Bruno, aí para São José. Não, e só complementando, tem a questão de ser final de jogo único, né? Acho que isso daí pode ser importante também. Quem errar menos, leva. Então a gente vai mudar um pouco agora de assunto. Para encerrar o nosso Hora do Esporte, a gente vai falar de basquete, já que o São José, enfim, venceu a primeira no NBB. Na última segunda-feira, os joseenses atropelaram o Pato Basquete, que vinha cantando alegremente, mas não conseguiu vencer o São José, e o São José venceu por 100-69. Um atropelo aí do São José. Um respiro depois de 2 derrotas nos 2 primeiros jogos do NBB, Paulo. Exatamente, Bruno. Lá vem o Pato aqui para tacolar. Veio pro Lineu de Moura e acabou não tendo sorte. São José conquistou a primeira vitória. O favoritismo, neste caso, estava realmente do lado joseense. Precisava conquistar esses pontos para subir na tabela do NBB. E também agora, nesse próximo confronto que vai ter dentro de casa também. Depois ele sai para fazer vários jogos fora. Mas conseguir mais uma vitória, aí fora de casa, tentar buscar essa reabilitação, Bruno. Pois é, e como o Paulo disse, o NBB não para. O São José já tem jogo hoje. É o último dessa sequência de 4 jogos no começo do NBB, que vai ser uma pedreira contra o Minas, o time que ainda não perdeu na competição. O Minas tem 3 jogos e 3 vitórias, enquanto aí a gente vê na tabelinha, o São José perdeu o primeiro, perdeu o segundo, atropelou o Pato, não tomou conhecimento do Pato e agora pega o Minas antes de fazer 2 jogos fora de casa no sul do país. Então, é um jogo importante, apesar de difícil, importante, chave para ir para o sul do país, mas um pouco mais tranquilo, né, Paulo? Com certeza, Bruno. E o melhor, o São José, com a sequência de vitórias, né, se ele conseguir ganhar esse jogo de hoje novamente, dá moral, dá confiança para ele poder ir para fora e conseguir fazer um bom NBB, que era o objetivo do time, né? Acho que se você for analisar o São José, ele deve tentar brigar ali para se classificar, talvez nas últimas posições para os playoffs. Então, esses jogos em casa são importantíssimos, tem que vencer hoje, Bruno. O São José tem esse jogo, depois 2 jogos fora e mais uma sequência de 3 jogos em casa. O NBB é um campeonato extenso, que ainda vai virar o ano e vai ter jogo ainda o ano que vem na primeira fase do NBB. Vai ter tem o turno e o retorno, os jogos de volta. Então, assim, como o Paulo disse, o São José está no meio do bolo ali, que vai pegar, né, pescar algumas posições finais ali que sobram para os playoffs finais do NBB. Então a gente, com o NBB e com o basquete de São José dos Campos, a gente encerra o programa de hoje. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte com você aí do outro lado da telinha. Paulo, foi um prazer estar com você também e com o Edmar também. Com certeza, Bruno. Hoje o programa foi muito produtivo, passou rápido e muito obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Sexta-feira estamos de volta. Luizão, vou tentar dar o soquinho aqui. Aê, tô melhorando, até dezembro eu consigo. Então, Paulo, foi um prazer inenarrável estar com você, com o Luizão também. E é isso, um abraço e até sexta-feira com mais uma Hora do Esporte. Tchau.